Bom dia aos nobres vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco, bom dia aos servidores da Câmara Municipal de Rio Branco que nos auxiliam em nossos serviços, um bom dia à imprensa que também faz as nossas coberturas e um bom dia à população de Rio Branco presente em nossas galerias. O que me traz, presidente, ao grande expediente de hoje é a apresentação de um projeto de lei que já foi apresentado em outras cidades do país e que inclusive tem como base a lei número 12.990 de 2014, apresentada pelo governo federal, que quer estabelecer, e aí eu venho pedir o apoio a todos os vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco, que este projeto de lei tem como objetivo reservar aos negros e negras da cidade de Rio Branco 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública municipal de Rio Branco, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pelo município. Eu venho apresentar este projeto de lei, presidente, e venho pedir o apoio dos 17 vereadores da Câmara de Vereadores de Rio Branco, baseado no sistema de cotas que já existem Brasil afora, e também no governo federal. Por exemplo, a lei de cotas surgiu para reduzir a discrepância de negros e pardos entre o serviço público federal e a população geral do país. Hoje, 53% da população brasileira se declara negra. Nas repartições públicas federais, o índice de servidores cai para 35%. Esses são dados de 2017. Está em vigor no Brasil, desde o dia 9 de junho de 2014, a lei número 12.990, de autoria do governo federal, do Executivo Federal, que reserva aos negros das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Conforme o texto, a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3. Dados do portal do Senado Federal, divulgados no final de 2017, apontam que das 11.990 pessoas que se tornaram servidores públicos federais desde 2015, portanto um ano após a implementação desta lei, 12.990, 2.370 pessoas foram admitidas por meio das cotas raciais. No Banco do Brasil, por exemplo, o índice de servidores negros passou de 20% em 2013 para 22,3% em 2017. Desde julho de 2019, no Distrito Federal, os concursos públicos terão reserva obrigatória de vagas para candidatos negros e pardos. Isso foi instituído pela Lei número 6.321, que garante cota de 20% para os próximos certames de concurso. O projeto é de autoria da deputada distrital Arlete Sampaio. Em Macapá, no estado do Amapá, a lei de cotas em concursos públicos foi sancionada em abril de 2018. Em 2017, foi também sancionada a lei semelhante no estado de Sergipe. E aí eu venho, dentro das justificativas oferecidas à apresentação desse projeto de lei, baseado em alguns estudos muito sérios realizados por universidades federais. E aqui eu venho apresentar apenas um deles. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que o Brasil ainda está muito longe de se tornar uma democracia racial. Em média, os brancos têm os maiores salários, sofrem menos com o desemprego e são maioria entre os que enfrentam o ensino superior, por exemplo. Já os indicadores socioeconômicos da população preta e parda, assim como dos indígenas, costumam ser bem mais desvantajosos. Para o professor Otair Fernandes, doutor em Ciências Sociais e coordenador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a realidade do Brasil ainda é herança do longo período de colonização europeia e do fato de ter sido o último país a acabar com a escravidão.
O professor ressalta ainda que, mesmo após 130 anos da abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. A questão da escravidão é uma marca histórica. Durante este período, os negros não tinham nem a condição de humanidade. E após a abolição, não houve nenhum projeto de inserção do negro na sociedade brasileira. Mesmo depois de libertos, os negros ficaram à própria sorte. Então, o Brasil vai se estruturar sobre aquilo que chamamos de racismo institucional. Professor Fernandes afirma que atitudes individuais não são suficientes para romper essa questão social e historicamente, e ressalta a importância de políticas públicas de ações afirmativas. É preciso pensar em políticas de afirmação do negro, políticas de valorização daqueles que foram marginalizados e excluídos na maior parte da história do nosso país. É por isso, presidente, que eu venho estimulado por todo esse censo histórico do Brasil, nos 388 anos de escravidão do país, apresentar à Câmara de Vereadores de Rio Branco, na cidade onde eu nasci, na cidade de Rio Branco, uma das 27 capitais do país, seguindo o exemplo do governo federal, que desde julho de 2014, com a Lei 12.990, seguindo também a tendência de outros estados, que Brasil afora também começaram a adotar esta mesma prerrogativa, eu venho solicitar aos vereadores da Câmara de Vereadores de Rio Branco que me apoiem, aprovando este projeto de lei que estará em estudo a partir de hoje na nossa Comissão de Constituição e Justiça, e que eu venho, sem dúvida nenhuma, tenho certeza absoluta que a sociedade rio-branquense, que a sociedade acreana estará atenta à tramitação deste projeto, sobretudo as entidades voltadas às questões da igualdade racial na cidade de Rio Branco e no estado do Acre. Venho conceder uma parte ao vereador Eduardo Farias. Obrigado, vereador. Eu queria primeiro te parabenizar pela sensibilidade. O socialista tem se notabilizado aqui na casa na defesa da igualdade racial, até pela sua origem também racial. Isso não seria esperado, mas é louvável o seu empenho no sentido de minimizar esse déficit que existe secular desde de tempos coloniais com relação à população negra nesse país. E o município de Rio Branco não pode ficar fora disso. Essa lei já existe, em 2005, você falou, já existe uma lei federal, inclusive. Agora mesmo, no percurso que estava vendo digital, das Forças Armadas, inclusive, 30% das vagas para os afrodescendentes. Então, isso é muito importante. Quem acha que isso aí é beneficiar não conhece os números da desigualdade racial que esse país tem. Quem disser que aqui no Acre não tem negros, ou que esses negros... Então, eu venho apresentar esse projeto, vereadores, porque eu mesmo sou fruto desse ato. Eu sou médico formado pela Universidade Federal do Pará. O Pará é um dos estados da região norte do país. Como todos sabem, mais de 65% da população da região norte do país é caracterizada como afrodescendente, como população negra ou mestiça ou parda. E para vocês terem ideia, de 150 vagas da Universidade Federal do Pará, nós tínhamos apenas 15 negros, 10% dos estudantes do meu ano que passei como vaga para médico na Universidade Federal do Pará, em 1987, apenas 15 eram negros, das 150 vagas, portanto 10% no universo de uma população de quase 70% de negros. Quando fui fazer as minhas especializações no Instituto do Coração, em São Paulo, um dos maiores hospitais do país, eu fazendo especialização como cirurgião, fiquei 3 anos naquele hospital. Os únicos negros que eu encontrava naquele hospital eram técnicos de enfermagem, assessoristas de elevador e motoristas de ambulância. Nem enfermeiros nós não tínhamos negros naquele hospital. Isso mostra a realidade do país ainda. Isso mostra que essa desigualdade, a falta de acesso às condições educacionais que sejam igualitárias, a falta de oportunidade, ainda faz com que nos tribunais de justiça do Brasil afora, nos ministérios públicos do Brasil afora, nas procuradorias do Brasil afora, nos grandes hospitais de referência do Brasil afora, nós ainda tenhamos a minoria, sim, de negros e pardos assumindo cargos relevantes nessas instituições. Apenas se dedica a essa população negra e parda os cargos subalternos,
os cargos que estão ali apenas como prestadores de serviços. É por isso que eu venho, com o meu mandato de vereador na Câmara de Vereadores de Rio Branco, apresentar esse projeto de lei e quero poder contar com o apoio da sociedade rio-branquense e de cada um dos 17 vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco. Muito obrigado.